Durante 9 minutos e 17 segundos, meu coração parou de bater numa mesa de cirurgia em Vermont. E foi exatamente nesse intervalo, nessa experiência de quase morte que nenhum livro de teologia me preparou para ter, que Jesus me revelou uma verdade sobre o dízimo e a obrigação que a maioria das igrejas nunca vai te contar. Uma verdade que me fez questionar tudo o que ensinei por 30 anos. Uma verdade que pode mudar completamente a forma como você entende sua relação com Deus e com o dinheiro. Meu nome é Edwina Marsh. Tenho 56 anos, sou freira há 31 anos, e o que estou prestes a compartilhar vai te surpreender, especialmente se você cresceu ouvindo que dízimo é lei, que 10% é obrigação e que quem não paga está roubando de Deus. Se você já teve dúvidas sobre o dízimo, então escute essa revelação até o final. Escreva Glória a Deus agora nos comentários. Me diz também de qual cidade ou país você está assistindo, porque essa verdade precisa chegar em todo lugar. Pertenço à Ordem das Irmãs da Misericórdia de Santa Cruz e por mais de 2 décadas servi na pequena cidade de Dunmore, no interior de Vermont. É uma cidade de invernos compridos e verões que passam rápido demais, onde as casas têm lareiras de tijolo e as igrejas ainda guardam bancos de madeira escurecidos pelo tempo e pelo uso. Uma cidade onde todo mundo conhece o nome do vizinho e onde a fé não é assunto de domingo apenas, mas de toda semana, de toda conversa, de toda decisão. Cresci numa família simples em Concord, New Hampshire. Meu pai, Norbert, trabalhava como inspetor de pontes para o estado. Passava semanas fora de casa no inverno, verificando estruturas em estradas cobertas de neve. Minha mãe, Clarice, bordava peças decorativas por encomenda e vendia em feiras locais. Éramos 4 filhos, e o dinheiro nunca sobrava, mas nunca faltava o suficiente para nos fazer perder a dignidade. A fé era a 5ª presença constante naquela casa. Não a fé barulhenta que precisa se anunciar, mas a fé quieta, de quem ora antes de dormir e acorda agradecendo antes mesmo de abrir os olhos. Quando tinha 25 anos, fiz meus votos. Não foi uma decisão impulsiva. Foi o resultado de anos de discernimento, de conversas longas com o padre Aloísios, meu diretor espiritual, de madrugadas em silêncio pedindo clareza. Quando a resposta finalmente chegou, ela não veio como um trovão. Veio como uma certeza suave, daquelas que não gritam, mas que também não saem do lugar. E eu escolhi ficar. Por 31 anos, minha vida foi feita de rotina e propósito. Acordava antes do sol, rezava as laudes, depois o trabalho começava. Visitava famílias em crise, acompanhava enfermos, ensinava doutrina para crianças de olhos grandes que faziam perguntas que os adultos tinham vergonha de fazer. Organizava a distribuição de alimentos toda quinta-feira de manhã no salão paroquial que cheirava a café velho e madeira úmida. Era um trabalho sem holofotes, feito em silêncio, invisível para o mundo, mas que para mim tinha o peso e o brilho de tudo que importa de verdade. E dentro desse trabalho, havia um ensinamento que eu carregava com a mesma naturalidade com que carregava o rosário no bolso. O ensinamento do dízimo como obrigação. Eu dizia às famílias que a lei de dar 10% era sagrada. Que Malaquias 3, 10 não era uma sugestão, era uma promessa com condição. Que honrar a Deus com os recursos era parte integrante da vida de fé, tão indispensável quanto a oração e os sacramentos. Acreditava nisso com toda a sinceridade que eu tinha. Nunca havia parado para examinar essa crença com profundidade. Ela chegou até mim como chegam muitas coisas que aceitamos sem questionar, embrulhada em autoridade e repetição, até que vira parte da paisagem interna e deixa de ser vista. Até que meu próprio cérebro começou a me dar sinais de que algo estava errado. No início, foram coisas pequenas. Uma dor de cabeça que durava 2 dias seguidos e sumia sem explicação. Um formigamento estranho no lado direito do rosto, como o toque de algo frio e invisível. Momentos em que eu começava uma frase e perdia o fio no meio, ficando ali parada com a boca entreaberta, enquanto a palavra que eu queria simplesmente não aparecia. Atribuía ao cansaço. 56 anos de vida e mais de 30 de trabalho intenso deixam marcas.
Era razoável pensar que o corpo estava cobrando a conta. Mas numa quinta-feira de outubro, enquanto eu segurava uma cesta de pães na fila de distribuição, meu lado esquerdo parou de obedecer. Os dedos abriram sozinhos. O joelho cedeu. A irmã Rosalind me segurou pelos ombros antes que eu tocasse o chão, e eu ouvi meu nome sendo chamado várias vezes ao redor, mas era como ouvir vozes dentro de água, distantes e sem contorno. 3 dias depois, numa sala pequena do Hospital Regional de Burlington, a doutora Frances Okafor me mostrou as imagens do exame com a calma firme de quem já precisou dar notícias difíceis muitas vezes. Glioblastoma, tumor cerebral de grau 4, lobo frontal direito, crescendo em ritmo que não deixava espaço para espera. Cirurgia era a única saída. A data marcada foi 11 de novembro. Acordei naquela manhã antes das 5, como de costume, mas o silêncio do quarto tinha uma textura diferente. Era o silêncio de quem não sabe se vai acordar no dia seguinte naquele mesmo lugar. Rezei devagar, deixando cada palavra respirar. A irmã Benedita, minha companheira mais próxima nos últimos 12 anos, me acompanhou até a porta da área cirúrgica. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos, me olhou nos olhos e disse apenas: "Você volta." Não era certeza médica. Era declaração de fé. E eu precisava daquilo mais do que sabia. Dentro da sala cirúrgica, a luz era branca e sem sombra. A temperatura baixa demais para ser confortável. A anestesiologista me pediu para contar regressivamente enquanto segurava minha mão. Cheguei até o 7. E então tudo se apagou. Mas do outro lado não havia escuridão. Havia uma luminosidade que não ofendia os olhos, que parecia vir de dentro do próprio ar. E havia uma presença que eu reconheci antes mesmo de ver qualquer forma, antes de ouvir qualquer voz. Uma presença que era ao mesmo tempo a coisa mais familiar e a mais além de tudo que eu já havia experimentado. Eu sabia quem era. E ele começou a falar. A voz não era alta. Não precisava ser. Era o tipo de voz que não entra pelos ouvidos, mas que ressoa em algum lugar mais fundo, num lugar que não tem nome anatômico, mas que todo ser humano reconhece quando tocado. Era uma voz que parecia conhecer cada camada de mim, cada pensamento que eu havia tido e guardado sem contar para ninguém, cada dúvida que eu havia engolido em silêncio por medo de parecer fraca na fé. "Edwina", ele disse. Só o meu nome. Mas a forma como ele pronunciou carregava dentro de si tudo o que eu havia vivido, como se minha história inteira coubesse naquelas 4 sílabas. Eu quis me ajoelhar, mas não havia chão. Não havia nada abaixo de mim além daquela luz que não terminava. Então, fiquei ali, suspensa, com o coração espiritual batendo mais forte do que meu coração físico jamais havia batido, e esperei. "Há algo que você precisa entender", ele disse. "Algo que você tem ensinado com o coração certo, mas com os olhos fechados." Senti um aperto que não era dor. Era o tipo de desconforto que vem quando uma verdade está prestes a entrar pela porta que você manteve trancada por muito tempo. Sobre o dízimo, continuei baixinho, mais para mim mesma do que para ele. Mas ele ouviu, claro. "Sobre o que você fez com ele", ele respondeu. "E sobre o que foi feito com ele antes de você." E então as visões começaram. A primeira não me mostrou uma cena dramática, me mostrou algo muito mais cotidiano e por isso muito mais perturbador. Vi uma mulher chamada Harriet Blom, 63 anos, viúva, que frequentava a paróquia de Dunmore havia quase 2 décadas. Harriet trabalhava meio período numa lavanderia industrial. Dobrava lençóis por horas com as mãos que já mostravam os sinais do esforço repetitivo. Eu a conhecia bem. Ela sempre chegava cedo para a missa, sempre ficava para ajudar a guardar as cadeiras depois das reuniões, sempre tinha uma palavra gentil para quem precisava. O que eu não sabia era o que acontecia toda a última sexta-feira do mês na casa dela. Jesus me mostrou Harriet sentada à mesa da cozinha com uma calculadora pequena e um caderno de capa azul gasto nas bordas. Ela somava os números com cuidado, a língua levemente pressionada contra os dentes, como quem está fazendo um cálculo que importa demais para errar. Depois, separava o envelope.
10% da renda daquele mês, calculado com precisão. E então, olhava para o que sobrava e começava a fazer escolhas que nenhuma pessoa deveria precisar fazer. Remédio para a pressão ou o conserto do aquecedor que havia parado de funcionar na semana anterior. Comida para o fim do mês ou a consulta médica que estava atrasada há 3 meses. Harriet escolhia o envelope primeiro, sempre. Porque havia aprendido que essa era a ordem correta. Deus primeiro, o resto depois. Eu observei aquela cena e senti algo escorregar dentro de mim. Jesus não disse nada ainda, só me deixou ver. A visão avançou. Mostrou o envelope de Harriet chegando à paróquia. Mostrou as mãos do padre Cormac Wise, o pároco que havia chegado 2 anos antes para substituir o padre Aloysius, contando as contribuições do mês numa sala nos fundos da igreja. Padre Cormac era eficiente, organizado, tinha planilhas e metas. Ele havia iniciado uma campanha para reformar o salão paroquial, instalar um novo sistema de som, construir uma entrada coberta. Projetos legítimos, pelo menos na aparência. Mas Jesus me mostrou o que eu não havia visto. Me mostrou a reunião do conselho paroquial, onde Padre Cormac apresentou os números com satisfação, onde o fundo de emergência para famílias em crise havia sido reduzido pela metade para custear os novos equipamentos. Me mostrou a ata assinada, os rostos concordando sem questionar, a decisão tomada em 40 minutos, e me mostrou Harriet, 3 semanas depois, batendo à porta da secretaria paroquial, pedindo ajuda para cobrir o custo de um exame urgente. A secretária, com gentileza genuína, mas com as mãos amarradas pelas novas diretrizes, disse que o fundo estava limitado naquele período e sugeriu que ela buscasse assistência social no município. Harriet saiu com o mesmo sorriso quieto de sempre. Mas Jesus me mostrou o que havia por baixo daquele sorriso. Edwina, ele disse finalmente, sua voz carregando uma tristeza que não era raiva, era algo mais fundo do que raiva. Você ensinou que dar era obrigação, que a porcentagem era a medida da fidelidade. Mas o que Harriet aprendeu foi que Deus cobra antes de cuidar. E isso nunca foi o que eu ensinei. Tentei responder, mas ele continuou. Abraão deu antes que existisse lei. Jacó prometeu dar em resposta a uma promessa recebida. Nenhum dos dois deu porque uma alíquota havia sido fixada. Nenhum dos dois deu com medo de consequência. Eles deram porque o coração transbordou. Isso é diferente, Edwina. É completamente diferente. Eu sabia que ele estava certo. E a certeza doía de um jeito que só dói quando algo que você defendeu por muito tempo começa a se partir. A segunda visão estava chegando. E eu já sentia que seria ainda mais difícil de suportar. Me vi dentro de uma sala que eu conhecia bem. Era o salão de catequese da paróquia de Dunmore. Numa tarde de quarta-feira, com aquela luz amarelada que entrava pelas janelas altas e desenhava listras no piso de madeira. Eu estava na frente de um grupo de adultos que haviam se inscrito no curso de formação para novos membros da comunidade. Reconheci meu próprio rosto mais jovem, mais firme nas certezas, mais rápida nas respostas. E ouvi minha própria voz dizendo palavras que eu havia dito dezenas de vezes. Malaquias 3. 10, é claro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é sugestão, é mandamento. Quem retém o dízimo está retendo o que pertence a Deus, e quem semeia com parcimônia também colherá. Vi os rostos na sala absorvendo aquilo. Uma mulher jovem anotando no caderno com caneta vermelha. Um homem mais velho assentindo com a cabeça, como quem encontra confirmação para algo que já havia ouvido antes. Um rapaz no fundo, de braços cruzados, com uma expressão que misturava respeito e desconforto, como quem quer perguntar, mas não sabe se tem o direito. Ninguém perguntou. E eu não abri espaço para perguntas naquele trecho específico. Segui em frente com a aula como quem passa por uma afirmação que não precisa de debate. Jesus pausou a cena bem ali. Você sabia que aquele rapaz no fundo, disse ele, saiu daquela aula convicto de que, se não desse 10%, estaria sob maldição? Eu fiquei em silêncio. O nome dele é Dwight Salloway.
Tem uma pequena oficina de reparos em Montpellier. 3 filhos. Nos anos seguintes àquela aula, ele dizimava com rigor, mesmo nos meses em que a oficina mal cobria as despesas. Quando o filho mais novo precisou de acompanhamento fonoaudiológico, Dwight atrasou o início do tratamento por 4 meses porque o orçamento estava comprometido. Ele tinha medo, Edwina. Não tinha gratidão. Tinha medo de mim. Senti o peso daquilo pousar em mim com uma lentidão cruel. E eu ajudei a plantar esse medo, disse, sem precisar que ele confirmasse. Jesus não respondeu de imediato. Só me olhou com aquela expressão que eu não conseguia classificar como julgamento porque havia amor demais nela para ser julgamento, mas que também não era aprovação. Era algo mais honesto do que os dois. Era a expressão de quem vê você completamente e não desvia o olhar. Então ele disse algo que reorganizou tudo dentro de mim. Paulo escreveu para os coríntios que cada um dê conforme propôs no seu coração. Não com tristeza, não por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso não é uma concessão, Edwina. É o princípio inteiro. A lei do Antigo Testamento tinha uma função dentro de um tempo, dentro de uma aliança específica com um povo específico. Os levitas precisavam ser sustentados porque não tinham herança de terra. O templo precisava de manutenção. Os necessitados precisavam de amparo estruturado. O dízimo cumpria essas funções dentro daquele sistema. Ele pausou, e eu senti que cada palavra estava sendo depositada em mim com um cuidado deliberado. Mas eu vim, continuou ele, e estabeleci uma aliança nova. Não de letra, mas de espírito. Não de lei, mas de amor. Quando você ensina que 10% é uma obrigação que determina bênção ou maldição na nova aliança, você está colocando os meus filhos de volta debaixo de um jugo que eu vim tirar. Você está ensinando que meu amor tem preço de tabela. Eu precisei de um momento para conseguir falar. Mas a igreja precisa ser sustentada, disse com a voz que restou. As obras precisam continuar. Se ninguém contribuir... Eu sei, ele respondeu, e havia paciência genuína naquilo. A comunidade deve ser sustentada. Os que servem merecem sustento. As obras de misericórdia precisam de recursos. Isso é verdade. Mas existe uma diferença enorme entre ensinar que a contribuição é uma resposta de amor e gratidão de quem entende que tudo pertence a Deus, e ensinar que é uma lei com penalidade para quem não cumpre. Uma produz filhos livres que dão com o coração aberto. A outra produz servos com medo que calculam o mínimo necessário para evitar a punição. Qual dos dois você acha que eu quero? Não precisei responder. As visões se dissiparam devagar, como névoa que some quando o sol sobe. E eu fiquei diante dele, sem defesas, sem os 31 anos de hábito e certeza que costumavam me sustentar. Era uma nudez diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado. Não era humilhação, era clareza. Edwina, ele disse pela última vez, com uma voz que era ao mesmo tempo despedida e envio. Você vai voltar. E quando voltar, vai ensinar diferente. Não porque eu estou punindo o que você ensinou antes, mas porque agora você sabe. E quem sabe tem responsabilidade com o que faz com o que sabe. Senti algo que só posso descrever como um rearranjo interior, como quando você move um móvel pesado que estava no lugar errado por tanto tempo que o chão ficou marcado, e de repente o espaço faz mais sentido. Eu prometo, disse, e fui puxada de volta. A dor voltou de uma vez, intensa e real e viva, e eu soube que estar com dor significava estar viva. Ouvi vozes, monitores, alguém dizendo meu nome em tom de urgência e de alívio ao mesmo tempo. Abri os olhos para uma luz diferente da que havia acabado de deixar. Mais dura, mais clínica, mas ainda assim bem-vinda. A irmã Benedita estava lá quando me transferiram para a recuperação. Ela segurou minha mão sem dizer nada por um longo tempo. Quando finalmente falei, minha voz estava rouca e minha garganta doía, mas as palavras saíram com uma clareza que surpreendeu até mim. Preciso te contar o que aconteceu, disse. E preciso que você me ajude a entender como ensinar diferente
a partir de agora. Ela não perguntou o que eu havia visto. Só assentiu, como quem já sabia que algo havia mudado de forma irreversível. A recuperação levou semanas. O tumor havia sido removido com sucesso, e os médicos usaram a palavra milagre com a cautela técnica de quem não costuma usá-la, mas não encontrou outra mais adequada. Eu recebi a notícia com gratidão, mas também com o peso de quem sabe que sobreviver tem um propósito específico. Nos meses que se seguiram, conversei com Harriet sobre o que havia visto. Ela chorou. Não de mágoa, mas de alívio, o choro de quem finalmente recebe permissão para sentir o que sempre sentiu, mas não ousava nomear. Procurei saber de Dwight Salloway através de conhecidos. Enviei uma carta. Não sei se ele a leu, mas escrevi. E mudei a forma como falo sobre contribuição nas formações que ainda conduzo. Não digo mais que 10% é lei. Digo que dar é um ato de quem entende que nada do que tem lhe pertence de fato, e que essa compreensão, quando genuína, produz uma generosidade que nenhuma porcentagem consegue medir. Digo que a Igreja precisa de sustento e que os cristãos são chamados a contribuir, sim, mas com o coração decidido, com alegria, sem constrangimento, como Paulo ensinou, não como contribuintes pagando imposto espiritual para evitar maldição. Essa é a diferença entre lei e graça, entre obrigação e amor, entre servidão e filiação. Jesus não me pediu 10%, ele me pediu tudo. E paradoxalmente, quando você dá tudo, quando sua vida inteira está rendida a ele e ao próximo, o dinheiro encontra o lugar certo sozinho, sem precisar de alíquota, sem precisar de ameaça, sem precisar de medo. Se essa verdade tocou algo em você hoje, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Escreva nos comentários o que você está levando dessa história. E se você ainda carrega culpa ou medo em relação ao dízimo, quero que você saiba que Deus não te ama 10% a menos porque você não conseguiu pagar no mês passado. Ele te ama inteiro. Sempre amou. Isso nunca esteve em negociação.